vamos lá. Nós estamos no nosso segundo encontro. Nessa aula, nós vamos dar uma sequência naquele conteúdo de desenvolvimento humano que a gente falou na primeira aula. E o que a gente vai ter de noção hoje, de conhecimento, que eu falo que é reconfigurar, a gente trazer um novo conhecimento para o nosso cérebro. Nós iremos descobrir o motivo de agir como agimos e nós vamos descobrir como que o nosso cérebro funciona e se a gente está num cérebro muito límbico ou a gente já desenvolveu outras partes dos nossos cérebros. Então, quais são os mecanismos que o meu cérebro usa hoje para lidar com as experiências do meu dia a dia? Basicamente, vai ser isso que a gente vai falar no dia de hoje. Tá, para a gente começar a entender o nosso cérebro, o que a gente tem que trazer aqui como exemplo para ficar um pouquinho mais claro? Imagine o seu cérebro como se ele fosse uma casa de 2 pavimentos ou mais. Imagine que você começou a construir essa casa com o primeiro pavimento, onde tem as partes que você mais precisa para sobreviver. Então, vamos pensar o seguinte: quais são essas partes que a gente mais precisa para sobreviver? Vamos supor que você pensou assim, ó, vou construir aqui um espaço grande, que depois eu consigo continuar, mas eu vou colocar como básico um banheiro, vou colocar uma pia, uma cozinha e um espaço que eu possa transitar, como se fosse um loft, uma kitnet. E o que a gente tem que pensar? Quando a gente nasce já com esse loft, mas as outras partes do nosso cérebro são desenvolvidas. Os outros pavimentos, que seriam o segundo e o terceiro, que vão pensar assim, ali você coloca um quarto, você coloca uma suíte, você coloca um closet, você coloca um espaço como uma sala de TV, você coloca um escritório. Essas outras partes, elas vão ser construídas à medida que nós vamos desenvolvendo mais conhecimento, ter mais experiências e trazendo a nossa regulação emocional. Então, é como se na infância os nossos pais eles construíssem ou não construíssem essa escada sólida que leva ao outro pavimento, que é o pavimento dessa regulação emocional. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês na prática mesmo? Quando a gente pensa no primeiro pavimento, a gente está falando da parte límbica do nosso cérebro, onde a gente tem o principal campo, vai ser o hipocampo. O hipocampo é essa partezinha aqui, ó, que está aqui vermelha. Vocês podem pegar aqui. Essa parte, ela fica um pouquinho atrás dos nossos olhos. É como se fosse essa parte baixa do nosso cérebro. E aí, próximo ao hipocampo, a gente tem a amígdala, que é essa partezinha aqui, ó, perto dessa parte branquinha aqui. E a gente tem aqui o hipotálamo também, que é essa parte importante, que é essa parte mais vermelhinha. Esse é o nosso cérebro, o que a gente nasce, que é o cérebro instintivo. Também, algumas pessoas vão nomear de cérebro reptiliano. O que é isso? Se a gente for parar para pensar, vou dar aqui para vocês o que cada uma dessas partezinhas faz. O hipocampo ele é responsável pela memória e a capacidade de orientação. Então, toda doença relacionada à memória, ela vai afetar diretamente essa região, fazendo com que o indivíduo perca toda a sua memória e se torne incapaz de construir novas. A amígdala, diferente, é um órgão que traz os hormônios que temos na nossa. Ela fica aqui, ó. Porque o nosso cérebro não é só essa parte aqui de cima, ele desce até aqui, né, gente? Então, ele fica próximo à garganta. Ela é responsável por analisar riscos e vivências. A partir daí, se desencadeiam as reações que originam sentimentos. E o hipotálamo, ele é o responsável por liberar hormônios e controlar os mecanismos de fome e sede. Além disso, regula o sono, a agressividade, o amor e o desejo sexual. Então, vamos parar para pensar. Todos nós nascemos com essa parte instintiva. Ah, estou com fome, estou com sede, sentir frio, sentir calor. E a gente, a partir das experiências, a gente vai trazendo outras informações. Ah, essa expressão dessa pessoa, ela tá brava. Tem um carro em alta velocidade, eu não posso atravessar. Isso são as nossas emoções básicas. Quando eu trago assim, os nossos pais são responsáveis por construir essa escada, que a gente vai chamar aqui de envergadura emocional, para que a gente o quê? Consiga reagir com as outras estruturas. A gente tem um cérebro mais confortável ou mais inteligente emocionalmente. Quando a gente para pensar nisso, vamos pensar assim, vamos pegar uma criança que ela cresceu em um lar em que os pais não têm muita estrutura psicológica. Então, esses pais obrigavam muito entre si, a relação conjugal tem muitas brigas, ou esses pais eram pessoas muito reativas,
Ah, você deixou cair e quebrar alguma coisa. Brigavam com você. Ou esses pais ainda estavam muito em modo de sobrevivência. Ah, dinheiro na casa era muito escasso, tinha muita briga em função disso. Qualquer coisa que acontecia de incerto, esses pais não sabiam como lugar, eles ficavam ansiosos, eles choravam na frente dessa criança. O que essa criança ela vai aprender sobre o mundo? Toda vez que me acontece uma coisa incerta, eu tenho que reagir de uma maneira ansiosa. Então, se você está ali, vamos supor, você deixou cair essa taça no chão, você é criança. E aí, sua mãe foi lá e brigou com você. Nossa, por que você deixou cair? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela brigou. Na hora, a gente falou ali na primeira aula sobre você entender se você é capaz ou não. A criança, ela não dá conta de, eu só quebrei uma taça. Isso é ensinado pelo adulto. O que ela vai pensar? Nossa, minha mãe tá brava, porque a reação que ela dá conta de ler, eu falhei com ela, eu sou uma pessoa ruim, que depois a gente vai dar outros nomes. Ah, eu não sou boa o suficiente. Ah, eu não sirvo para muita coisa. Eu não mereço. Então, sem perceber, qual vai ser a reação emocional? Vou evitar quebrar as coisas. Eu vou evitar dar trabalho. Eu vou evitar fazer determinadas coisas. Então, vamos pensar. Ah, minha mãe pedia para me arrumar a casa, ou meu pai. Quando ele chegava do trabalho, ou ela chegava do trabalho, eu não tinha arrumado tudo, essa pessoa ficava estressada. Qual que é o mecanismo que esse ser humano vai desenvolver como adulto? Eu tenho que fazer tudo muito rápido. Eu tenho que dar conta sozinha para que as pessoas não brigam comigo. Vocês entendem que o seu cérebro ele vai estar sempre num sistema límbico? Você vai estar sempre em modo fuga. Eu tenho que sobreviver. Você não pensa que, olha, pode ser diferente. Se você teve a sorte de nascer em um lar de educação respeitosa, o que vai acontecer? Fulaninho quebrou o copo. Fulaninho, vem cá. Vamos arrumar. Tá tudo bem. As coisas quebram mesmo, elas não duram para sempre. Vamos catar aqui. Você vai ensinar a pessoa a catar o que ela destruiu. Ela lidar, se responsabilizar para isso. Vamos catar aqui, vamos se acalma, aí vamos pensar. Depois que a criança se acalmou, porque ela levou um susto, olha, qual que é a melhor maneira de você comer e não deixar a sua taça cair? Não coloca tanto perto do seu cotovelo, não coloca tanto aqui. Tem um ensinamento. Então, o que, que eu estou falando? A criança entendeu uma reação de susto, sistema límbico. Ela se sentiu em perigo. Será assim? Vão brigar comigo? O que, que o adulto fez? Ele ensinou uma nova informação. Tá, você pode sentir medo, você falhou aqui, você acabou destruindo uma coisa na sua vida, mas está tudo bem. Qual é a forma de você não fazer isso novamente? Pronto, foi colocado aqui um novo conhecimento, um novo drive mental. Essa escadinha gerou outro cômodo nessa casa. Vamos pensar assim, outro aprendizado. Quando os pais só gritam com a criança, ela gera um estresse, uma ansiedade, ela não vai aprender nada e ela só vai tentar evitar essa situação. E aí, o que que acontece? Qualquer situação da sua vida adulta que você tenha medo de falhar, você vai reagir com o estresse na sua cabeça. Nossa, meu chefe mandou uma mensagem querendo falar comigo. Não foi muito claro nesse e-mail que ele me mandou. O que será que essa pessoa vai falar? Será que você vai me demitir? Você já vai para o pensamento de catástrofe. Será se essa pessoa vai me corrigir alguma coisa? Pensamento de catástrofe. Outra postura aqui é quando a gente está na postura do Salvador. Ah, minha mãe chorava muito na minha frente. Meu pai ia lá e fazia alguma coisa com ela, eu via ela chorando. Ah, acontecia alguma coisa na minha casa e eu sempre via as pessoas tristes. Você começa a entender que os adultos não são adultos o suficientes para cuidar de você. Essa criança começa a ser um mini adulto. O que ela começa a fazer? Ela começa a pegar responsabilidades para si que o cérebro não tem a informação ainda, para que ela faça aquilo com maestria. E aí, o que vai acontecer? Tentativa e erro, tentativa e erro. Na tentativa e erro, a gente falha até acertar. E como essa pessoa pensa, nossa, eu tenho um mundo para salvar, se eu não dar conta disso, minha mãe vai morrer. Porque até a gente fazer isso, essa conotação de que não é bem assim, as coisas não são tão catastróficas, a gente já tem que estar com certa idade.
Se eu não fazer tal coisa, e aí vem a autocobrança. Se eu não tirei essa nota na escola, se eu não tirei 10, meu Deus do céu, eu sou a pior pessoa do mundo. Nossa, eu tinha que ter ido no supermercado e tinha que ter comprado o valor certinho. Eu fui lá e comprei uma besteira para mim. Nossa, eu tirei dinheiro da minha casa. Então, o cérebro ele vai estar sempre naquele lugar de eu não posso falhar. A gente vai ter um cérebro primitivo em que a gente não consegue regular as nossas emoções. Então, quando a gente pensa nesse segundo pavimento ou mais, e algumas pessoas vão ter uma mansão e uma casa linda, algumas pessoas vão dar conta de ter uma casa melhorzinha, algumas pessoas vão continuar morando no loft mesmo, que é aquela pessoa que você falou uma coisa que ela não gostou. Fulano, não gostei de sua atitude. Ela já, você tá me tirando? Você tá não sei o que lá comigo? Ou ela já tem uma reação agressiva, ou ela evita. Não quero falar disso, não vem falar comigo, não. Fuga, sobrevivência. Essa pessoa está totalmente no modo cérebro reptiliano. Cérebro reptiliano coloca a gente no medo, na dor, na vergonha e na escassez. Por quê? Como a gente tem muito medo de falhar, a gente também tem medo de arriscar. A gente tem medo de fazer para além e a gente tem medo de não ser amado, de ser abandonado. Então, tudo que você vai fazer, mas se eu fizer isso, tadinha dessa pessoa, não vou deixar meu amigo, minha amiga. Ou, se eu tomar essa decisão aqui, eu posso errar. Então, você não quer se reinventar. Quando, na verdade, o ser humano precisa se reinventar todos os dias, porque senão ele vai rodar o mesmo programa mental, infeliz na própria cabeça. Mas depois a gente fala sobre isso. Então, pensando nesse segundo pavimento, a gente está falando dessa parte mais frontal aqui da nossa cabeça. Então, a gente vai ter o córtex pré-frontal, que é um pouquinho mais próximo da parte límpida, que vai ter a concentração, empatia, controle emocional e capacidade de julgamento. Sua baixa atividade, ela vai resultar em uma pessoa desorganizada, distraída, enquanto que a sua aceleração torna o indivíduo estressado, ansioso e hiperativo. Então, vamos pensar o seguinte, uma pessoa que tem essa baixa ação do córtex pré-frontal. Pega uma pessoa que ela está em um estado muito depressivo. Como que é a pessoa quando ela vai entrar na depressão? Primeiro, eu não estou com vontade de fazer as coisas que eu fazia antes. Eu não tenho energia para fazer. Aí ela começa a se desorganizar. A casa dela começa a ficar desorganizada. A vida vai ficando caótica. Quando ela vai fazer alguma coisa, parece que ela está lentificada, a concentração dela é baixa. Baixa atividade do córtex pré-frontal. Qual que é uma pessoa que está com isso de maneira disfuncional? Ela não estudou para acelerar o cérebro dela. Ela simplesmente acelerou porque ela está com medo de falhar. A pessoa que às vezes está tendo um burnout. Como eu tenho medo de ser demitida, eu vou trabalhar 14 horas sem eu ter preparado o meu organismo para trabalhar 14 horas. Porque o problema não é trabalhar 14 horas. É você não ter preparado seu organismo, seu psicológico para isso. E o problema é você fazer isso uma motivação própria também. Se eu trabalho 14 horas só para não ser demitido, depois eu vou ficar xingando meu chefe, falando que essa pessoa abusou de mim, sendo que eu estou abusando de mim mesmo. E, na verdade, eu não tenho culhão para correr atrás dos meus sonhos. A verdade é essa. Porque qualquer pessoa que tem culhão para correr atrás dos sonhos, ela sabe que ela vai ter que estudar bastante, que ela vai ter que fazer bastante coisa. Só que é bem diferente a energia quando a gente está fazendo o que a gente quer para a gente. Uma energia é pulsão de vida, outra é pulsão de morte. Outra parte importante vai ser os lobos temporais. É essa parte vermelhinha aqui nesse segundo cérebro. Vermelha, rosa, não sei que quais. Está localizada aqui atrás dos nossos olhos. Eles são responsáveis pela estabilidade ou não do humor. Problemas nessa parte pode levar a depressão no grau elevado, raiva e agressividade. Depressão. Fui demitido do meu emprego. Nossa, minha vida acabou. Aí a pessoa passa 14 anos falando que a vida dela não deu certo porque ela foi demitida lá em 1940. Tal pessoa terminou comigo ou divorciou de mim, e por isso a minha vida não deu certo. Então, a história de vida do ser humano é do divórcio dela. É como se aquilo determinasse a vida dela. Não dá conta de reinventar. Raiva e agressividade. Sabe aquela pessoa que a gente fala, bipolaridade? Tal pessoa falou algo comigo, eu choro na hora.
Chorar é raiva concentrada dentro da gente. Se a gente não está chorando como uma forma de eu lido com essa emoção, tem uma diferença. Se eu choro para chamar a atenção do outro, eu sou um indivíduo raivoso. Se eu choro porque hoje eu preciso me acolher, nossa, eu não esperava receber essa informação. É bem diferente. Você sozinho está se autorregulando. Agora, toda vez que alguém falar algo que eu não gosto, eu vou lá e abro a boca chorando. É diferente. Você não precisa chorar para o outro, você precisa se autorregular. E às vezes aquela pessoa que qualquer coisa que você fala com ela, ela já explode também. Então, tem aqui essa parte, aqui, ó, tá muito no sistema límbico, ela não deu conta de desenvolver isso aqui de maneira saudável. E os gânglios basais é essa parte aqui roxinha que a gente está vendo. Ele vai rodear o sistema límbico e ele é a parte que traz a ideia de sentimento, pensamentos e ações que desempenhamos de determinada situação. Então, a mãe que foi lá, quebrou a taça cara dela e ela deu conta de tá tudo bem, deixa eu explicar, porque eu sou a mãe, eu sou a adulta, essa pessoa ainda está aprendendo como mãe, é minha função, estou formando um ser humano. Tudo bem que eu estou com raiva, foi meu dinheiro jogar fora, mas eu já falei isso 10 vezes, 20 vezes. Mas ela dá conta de sentir raiva depois, eu expresso minha raiva em outra coisa, e conversar e usar aquilo como lição. Ela tem essa parte aqui muito bem desenvolvida. Ela tem empatia. Ela consegue, olha, a raiva é minha, eu não tenho que descontar na criança. Os pais que chegam em casa, nossa, tive um dia de inferno hoje, mas ele entende, ó, eu tenho que brincar com meu filho, eu tenho que ver como ele está. Ele não vai descontar esse inferno na criança, isso aqui está muito bem desenvolvido. Assim como você também tive um dia horrível, mas meu namorado, meu marido, não é para mim cagar meu dia em cima dele? Literalmente, você tem isso aqui muito bem desenvolvido. Se você é a pessoa que está sempre levando um problema, está sempre reclamando, está sempre em estado de alerta, você é uma pessoa que o seu cérebro está muito primitivo. Você está no cérebro reptiliano ainda. Como que surge esse cérebro reptiliano, gente? Nosso ancestral. A gente nasceu, ser humano, quando foi colocado aqui na Terra, sei lá de que maneira, a gente viveu muito tempo entre, olha, o clima era extremo, era muito frio e muito calor. Então as pessoas morriam pelo frio ou pelo calor. Não é essa mistura que a gente tem hoje. Existiam outros predadores tão grandes que poderiam comer o ser humano. Então a gente era literalmente comido. E hoje, se a gente não tiver cuidado, se a gente está muito passivo, a gente é comido por outras pessoas também. Eles roubam a nossa energia vital. Um namoro abusivo, um chefe abusivo, literalmente. Então, o nosso ancestral, ele teve que lidar com situações muito adversas para sobreviver. Aí que vem, meu avô era horrível com a minha avó, meu pai era assim, mas a gente está evoluindo esse ser humano primitivo. Que a parte que desenvolvia era só essa, fuga, sobrevivência, fuga, sobrevivência. Parem para olhar. Qual que é o exemplo masculino que a gente tinha nos filmes da Disney de uns 15 anos atrás? Não era o jogador de futebol americano, fortão, grandão? Porque naquela época ainda tinha muita ideia, quem vence tem força. Vocês repararam que os jovens, os adolescentes de hoje, eles estão menores? Mesmo que eles malham mais, que hoje tem essa cultura de malhar, eles estão menores, mais magros. Se a gente for olhar, pega aí, os filmes que saem hoje, comédia romântica, tem um monte de ator que não tem aquela estatura que a gente conhecia como esse é o padrão de beleza, Brad Pitt, por exemplo, daquela época. Os músicos, Justin Bieber, essa geração aí do Justin Bieber, se a gente for parar para pensar, nós estamos evoluindo como espécie até isso. O homem, antigamente, ele tinha que sobreviver na força, na raça. Hoje, ele precisa usar mais o intelecto e a parte feminina dele para ele sobreviver, porque os trabalhos também estão mudando. Antigamente, o homem que tinha força, ele conseguia trabalhar mais. O trabalho era rural, o trabalho era muito voltado para a caça da conta. Esse homem, naturalmente, o que a gente chama de machismo, ele iria resolver tudo mais de maneira limpa, primitiva. Hoje os trabalhos estão mais intelectuais.
Você vai desenvolver um programa, você vai desenvolver um aplicativo, você vai desenvolver uma ideia nova. Então, a estatura do homem está ficando diferente. E é isso que a gente tem que olhar. Se a gente ainda não está acompanhando essa nova era, e agora com inteligência artificial mais ainda, a gente vai ficando para trás. Se você fica uma pessoa muito límbica. E aí, sem essa regulação emocional, que é essa escadinha que a gente faz para autorregular o nosso cérebro, a gente vai criando vários traumas e desamparos aprendidos. O cérebro límbico é um cérebro que naturalmente é um cérebro mais traumatizado. Eu expliquei muito dessa questão do cérebro reptiliano lá ontem na live que eu fiz sobre ansiedade. Depois eu vou mandar para vocês no grupo. Por quê? A gente está caminhando, gente, para uma época muito acelerada. E as pessoas, literalmente, se elas não aprenderem a viver nessa nova era, a gente vai ter crises catastróficas. Então, todo mundo que está meio desperto para o que vai acontecer, a gente precisa ajudar. Então, às vezes eu não fazia essas lives, mas a gente tem que acelerar a cabeça das pessoas. Por quê? Elas não estão entendendo para onde que a gente está caminhando. Então, toda pessoa que está muito no limbo, que está muito apegada a uma era antiga, vai sofrer muito nos próximos tempos. E aí eu vou mandar para vocês a live, se vocês quiserem aprofundar mais nessa questão de cérebro reptiliano, como cria ansiedade, eu mando para vocês lá no grupo. Quando a gente pensa no cérebro reptiliano, que é esse cérebro límbico, ela vai ter uma camada maior de traumas. Então, o que é o trauma? Trauma é uma experiência que foi muito mais que eu pude lidar, que sobrecarregou o meu sistema nervoso central. Então, a mente é fragmentada para sobreviver. Eu vou me tornando várias coisas menos eu mesma. Cria-se uma fantasia para sobreviver. O cérebro precisa da sensação de ficar bem. O cérebro nos protege e nos precisa manter seguro. Então, a maior parte de nós vivemos com mecanismos de sobrevivência, não é com mecanismos de vida. Ó, vou dar um exemplo muito claro dessa questão de fragmentar o cérebro para sobreviver. A criança foi abusada na infância ou foi assediada, uma mulher. Naquele momento, aquilo foi muito para ela. Então, o cérebro congela. Quem já ouviu um termo psicanalítico que fala assim, você recalcou a informação. O que é recalçou? É como se você tivesse protegido. Você passou uma camada ali para proteger. Então, essa mulher, ela foi abusada, foi assediada na infância e ela vai para a vida adulta. Quando ela vai para a vida adulta, ela esqueceu, recalcou aquilo. Ela esqueceu que aquilo aconteceu exatamente para se proteger. Aquilo foi muito. Ela precisa continuar vivendo, porque senão ela entraria numa depressão. Quando a gente tem uma depressão muito grande, é porque aconteceu algo que a gente não deu conta de lidar, mexeu no nosso ego, mexeu no nosso modo de sobrevivência e a gente não conseguiu recalcar naquele momento. Então, você vai lidar com aquela informação e aquela informação ela vai começar a te adoecer psicologicamente. Ou você recalcou, mas de algum modo os sintomas desse recalque ele está vindo para você e você ainda não está dando conta de lidar. Então, a pessoa quando ela recalca, o que, que vai acontecer? Fui abusada lá na infância, esqueci da informação. Aí vou para a vida adulta. Quando eu vou para a vida adulta, eu começo a relacionar ou com homens extremamente passivos, para mim não lidar com esse homem que passou os meus limites, ou eu começo a relacionar com vários homens que são homens mais machistas, agressivos. Ou eu começo a ter uma vida sexual muito promíscua. Por quê? Você recalcou, mas o trauma está ali. Ele vai te lembrar a partir de informações. Então, você vai transando com vários homens. Por que você faz isso? Porque eu sou livre. Não, porque você tem problema com o seu masculino. Depois a gente vai falar um pouquinho disso na área de relacionamentos. Então, a gente imagina que aquilo está resolvido, gente. E assédio não precisa ser só com a gente, pode ser o nosso pai, a nossa mãe, que não tinha respeito. Você entendeu? Se você tem a sua mãe com uma conexão muito profunda. Se seu pai desrespeita ela, você entendeu que há um assédio com o feminino. Não, eu me casei com um homem só, mas nossa vida sexual é horrível. E eu vou desenvolvendo candidíase. Toda menstruação tem candidíase. Eu tenho infecção urinária direto. Eu tenho isso e aquilo outro.
Mesmo problema está aqui, ó. Recalcou, mas o corpo dessa mulher está defendendo ela da invasão. Penetração é uma invasão masculina. Se a gente pensa dessa maneira, olha, eu estou em guerra com o masculino. Não é uma unificação. Então, o sintoma está ali. Aí eu me torno extremamente religiosa e eu coloco culpa no sexo. Me dá uma culpa muito grande quando eu faço sexo. Mesmo sintoma. Então, tá um problema com o masculino. Sofri bullying na escola e as pessoas, sei lá, criticavam muito o meu cabelo. Aí passou aquilo lá. Você vai para a vida adulta, toda vez que você vai se arrumar para um grande evento, é uma tensão muito grande. Será que tá bom? Será que as pessoas vão gostar? Você vai organizar um aniversário. Nossa, será que as pessoas vão vir? Parece que não é seu. Então, você cria uma fantasia para sobreviver, que é um mecanismo de sobrevivência que não vai te ajudar em nada, porque só te sabota a ser feliz. Só que você precisou daquilo para lidar com aquela informação que foi muito. Então, quando a gente não se conecta com a memória do trauma, primeiro, a gente faz isso para não sentir dor. Foi insuportável, intolerável. Então, a gente cria uma anestesia emocional. Todos os dias meu pai batia em mim. Ah, quando seu pai batia em você, na hora você estava sentindo raiva, você estava se sentindo humilhado. Ele te humilhou. Ninguém gosta de sentir humilhação. Então, você vai criar uma fantasia. Qual a fantasia? Eu vou para a escola e bato nos outros meninos. Qual a fantasia? Como adulto, eu me torno um homem que dirige em alta velocidade para mostrar que eu tenho mais poder que todo mundo. Eu só tenho carro esportivo e falta me matar todos os dias. Fantasia. Então, você cria uma anestesia de um problema, por isso que todo mundo tem que fazer terapia, porque a gente acha que não tem problema, mas a gente tem problema. A gente está se sabotando para uma vida mais leve, mais plena. Então, toda vez que a gente não tenta sentir essa dor, cria essas anestesias, a gente vai ter uma rigidez em certas crenças e vai gerar uma desordem cognitiva. E a gente vai estar buscando o tempo todo certeza, causa e consequência. Se eu compro um carro esportivo, com a única função de ninguém me passar no trânsito, porque eu não quero ser humilhado por ninguém, mesmo que dirigir em alta velocidade várias vezes, quase que esse carro derrapou comigo, certeza de que não é que eu estou seguro, eu estou fazendo uma viagem tranquila. Eu estou buscando uma certeza que ninguém vai me humilhar de novo. Então, você está girando em torno do seu trauma. Ah, se eu relaciono com um homem que sou eu que mando na casa, ele não tem voz ativa, eu tenho certeza que eu não vou ter um pai como eu tive. Ah, se eu me torno uma mulher fodona profissionalmente e sai diminuindo todos os homens, eu tenho certeza que eu não me relaciono com meu pai de novo. Você está se sabotando, minha criança. Simples. Então, quando uma criação é tóxica demais, quando a gente passa por relações abusivas, quando a gente passa por perdas grandes, Rio Grande do Sul agora provavelmente as pessoas elas vão estar com muitos traumas. Então elas vão criar um sistema de crenças para se proteger que durante a vida isso pode atrapalhar muito elas. Então a perda não é só física. Essas pessoas vão vibrar muito mais no medo a partir de agora. E isso vai atrapalhar elas se tornarem realizadas. Qual que é a cura? Rompimento da fantasia. Você corre no carro, não é porque você gosta de carro esportivo e você gosta disso aí. Você está querendo ser humilhado. Rompeu a fantasia. O cérebro vai aprender a viver na incerteza. Ó, vamos desenvolver outra maneira de você não ser humilhado? Porque o mesmo que corre fica aparecendo com um carro, não sabe comunicar. Quando alguém fala alguma coisa que ele não gosta, ele vai estourar. Então, ele vai continuar sendo humilhado. Por quê? Ele criou uma fantasia de resolver de uma maneira disfuncional. Ah, eu não vou criticar os homens, vou ser essa feminista extremista, para mim estar seguro de não me relacionar com um homem machista. Aí, quando você vai relacionar todo homem que você relaciona, ai, não deu certo. Ah, essa pessoa não era assim. Claro, minha criança, você não está aprendendo a relacionar, você está evitando relacionar. Quem está evitando não aprende nada.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas fantasias. Dificilmente uma pessoa passou pela vida sem ter um trauma, mas algumas pessoas muito abençoadas que vieram de lá já muito estruturados, psicologicamente principalmente, pode ser que não. Só que todos nós passamos por desamparo. Desamparo, às vezes, é uma coisa simples. Ah, eu queria ter ido na festa de 15 anos da minha amiguinha. E meus pais viajaram. Nesse final de semana, eu tive que viajar com eles. Você pode ter ido para a Disney. Só que você chegou em casa, você chegou na escola, estava todo mundo falando do aniversário da sua colega de 15 anos. Você passou uma semana sem ter assunto para conversar com eles, porque a Disney não era tão empolgante perto do que aconteceu lá. Então, você foi desamparado. Então, não precisa ser necessariamente um grande sofrimento. Precisa ser algo que a gente não teve, desamparo. E pode ser um grande sofrimento misturado com trauma. A gente passava fome em casa. Desamparo? Falta. Ah, eu ia para a escola, não tinha caderno para estudar. Você lidava com a vergonha, você lidava com que eu vou fazer isso, sem nem recurso eu tenho. Desamparo? Então, desamparo aprendido, ele, quando a gente aprende, é quando a gente aprende por meio de uma experiência aversiva de maneira repetitiva. E essa repetição desse estímulo punitivo, a gente simplesmente para de tentar ou reagir. O sistema nervoso entende que o melhor é não reagir. Então, vamos pegar o seguinte: vamos pegar uma pessoa que ela foi para a escola e às vezes ela tinha ali uma dislexia, um TDAH, às vezes ela não era estimulada na escola. E aí ela olha para determinada matéria, ela tenta entender de qualquer maneira e não consegue, da forma lógica que é apresentada na escola. Aí chega um ponto que ela simplesmente para de tentar. Várias vezes eu tentei, foi muito aversivo para mim. E aí, eu sou burro. Não vou aprender isso. Pronto, a pessoa, ela criou um sistema de crença simplesmente porque ela só lidou com um lado aversivo de uma coisa. Ah, tentei relacionar várias vezes, não deu certo. Ah, não é para mim, é melhor não relacionar. Estímulo aversivo várias vezes te gera uma dor profunda que você para. Tentei empreender várias vezes, quebrei várias vezes. Você vai e lida ali. Quem quebra vai lidar com a dívida, vai lidar com um momento de vergonha também, vai lidar com a culpa, vai lidar com. Às vezes eu estou aqui só pagando dívida, não tem nem o que comer, e aí ela para. Então, o mundo ele é preparado para nos desamparar, e é isso que a gente tem que estar em estado de alerta. O que é um desamparo aprendido? Só feedback negativo. Você tem um líder que toda vez que você vai conversar com ele, parece que você é extremamente suficiente, nada que você faz tá bom. E aí você não sabe que direcionamento, se fosse aquele feedback negativo, que a pessoa vai por esse caminho, mas ele vai lá e critica, você não entende para onde você tem que ir. Você vai chegando a um ponto que você vai ficando ansiosa com aquele trabalho. Por quê? Gente, mas para onde que eu vou? E parece estar sempre suficiente. O bullying, a própria violência, punição moral muito forte. Quando você começa a relacionar com um homem que ele tem a necessidade de te diminuir para ele ser maior, porque ele não te acompanha, que é o que a gente chama de nengue. Aí ele vai falando para você, você vai vir e fala assim, nossa, eu fiz isso e isso no trabalho hoje. Ele fala, ah, mas você nem é tão inteligente assim. Ah, mas será que foi isso tudo mesmo? Ele vai baixando ali a sua moral e quando você percebe, você acredita naquilo. Então, estar com o nosso eu realizável impede a gente de cair nessa cilada, de estar o tempo todo sendo desamparado pelo meio. Por quê? Se a maior parte de nós, 90% dos seres humanos, estão vivendo com o cérebro em estado límbico, 90% dos seres humanos pode ser um líder de uma grande empresa, ele vai se relacionar gerando dor e sofrimento nas outras pessoas. Outra forma da gente gerar desamparo é superproteção, negligência, educação autoritária. Superproteção. Ah, fulano não toma essa decisão sozinho, não. Você ensina o outro ser humano que o que ele faz talvez não vai ser tão bom. Você gera medo no outro ser humano. Negligência. Vai para a escola sem comer. Como que a criança vai concentrar se ela está sem comer? Teve um caso desse, quando eu formei, eu dava muita palestra em escola gratuita para divulgar o nome, né? E aí teve uma vez que eu fui dar uma palestra
E a gente foi nessa escola, e quando a gente entrou na escola, era um bairro bem pobre, de Montes Claros. E aí, a mulher falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui tão bonitinha? Aqui, quem não é ladrão é filho de ladrão. Vocês estão perdendo seu tempo. Essa já era a crença da mulher lá que trabalhava na portaria. A gente começou a dar essa palestra e as nossas palestras eram sempre assim, muito voltada para criança entender que ela era especial. Mesmo que a gente estava falando de um assunto totalmente, educação sexual, drogas, a gente sentava no meio deles. O que estava mais bagunçando, a gente sentava do lado. E é a forma que a gente trata, gente. Todo mundo quer receber amor. Quando você trata a pessoa como importante, muda. Mas era muito viciante as nossas palestras. E aí, tinha uma criança, a gente ficou uma semana dando uma palestra, um curso para uma mesma turma. Quando ela ficava quietinha, o olho chegava a vidrar. Quando estava perto do recreio, ela sempre começava a ficar muito inquieta. E aí, quando a gente foi observando isso, e tinha uma professora de apoio que ela ficava na sala e ela sempre mandava essa criança sair antes. Aí, fui lá e perguntei, por que você manda sair? Ela, que esse dá trabalho demais, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, eu e a Rafaela fomos investigar. E aí, quando a gente voltou do intervalo, eu estava conduzindo a palestra, ela sentou perto dele e perguntou: percebe que você fica muito quieto, eu estou vendo que você está prestando atenção. Por que você, próximo ao intervalo, já tem 3 dias que você fica assim? Ai, tia, que eu estou com fome. Então, ele estava com medo de não dar tempo dele pegar a merenda. E aí ela foi conversar um pouco mais sobre a casa dele. A realidade era o seguinte: era uma família que tinha a mãe, tinha uma filha adolescente que estava grávida, a mãe adoeceu, parece que machucou o pé, e eles faziam coxinha para ele vender. E só tinha esse dinheiro dessa coxinha que essa criança de 13 anos vendia. Então, às vezes, olha aí a negligência. Aí todo mundo da escola, esse menino é encapetado, esse menino é isso. Gente, ele estava com fome. Então, ele não é encapetado. Quando tem alguém falando algo para ele com amor, ele presta atenção. Mas quem é que vai dar conta de fazer alguma coisa com fome? Então, isso também gera desamparo. Então, às vezes, a gente tem pessoas brilhantes, não têm oportunidade. Uma educação autoritária demais também vai gerar desamparo. Nada que o filho faz é suficiente. Nada que a esposa faz ou que o esposo faz é suficiente. Quando a gente é muito rígido, a gente é muito crítico com a gente mesmo, a gente vai ser com as outras pessoas. Então, o desamparo, no nível extremo, ele sempre vai nos paralisar, gerar vergonha, que vai reduzir a nossa depressão. Depressão, gente, não é só a doença depressão. Depressão é toda a lentificação de nós mesmos. Nossa, eu era animada, eu era espontânea, eu era isso, aquilo outro. Agora eu tô sem sal. Depressão? Nossa, eu achei que meu casamento ia ser isso, isso, isso. Não tem nada disso que eu tô vivendo. Depressão. Porque você entende que você não pode ter aquilo que você sonhou para você. Qual que é a solução? A gente sai dessa fantasia e a gente cria um apego seguro e cria regulação emocional. O mundo é incerto, gente. Ele muda o tempo todo. A gente percebeu muito nitidamente com a pandemia, vamos perceber mais agora com essa tragédia do Rio Grande do Sul. A gente vai entrar em outra crise econômica no país. Então, existe incerteza o tempo todo. Se eu começo a criar uma rigidez, eu passo a evitar situações da minha vida, eu passo a acreditar que aquilo é aquilo mesmo, eu vou me tornando cada vez essa pessoa lentificada, paralisada, evitativa. Se eu começo olha, aconteceu isso comigo, como que eu resolvo? Tal pessoa gritava comigo e eu ainda lido, sei lá, cresci, meu pai ainda é assim. Como que eu converso com uma pessoa que reage assim? Busca resposta. Meu casamento tá assim, não quero divorciar. Como que eu resolvo isso aqui? Busca resposta. Isso você está construindo essa escadinha para criar outras sinapses no seu cérebro. Se a gente só fica no estado límbico, a gente não aprende, a gente não sai daquele holograma, daquele sistema de crenças. Tá. O que são comportamentos aprendidos que nos prejudicam, que vem desse cérebro límbico? Estresse. A gente aprende a ser uma pessoa estressada e a gente acha que está resolvendo.
Quanto mais agitada eu for, quanto mais eu fico perguntando, mais vai estar no meu controle. Nada, você só estressou você é chato, você estressou todo mundo. Porque isso não vai resolver. As coisas vão acontecer no tempo que elas têm que acontecer. Você ser uma pessoa organizada e criar dentro da sua família uma mentalidade de organização é diferente. Você ser uma pessoa estressada. Culpabilização. Nossa, tal pessoa falou comigo no trabalho que eu devia melhorar isso aqui. Nossa, mas eu sou uma pessoa horrível. Tá, falou para você melhorar, dá tempo de você melhorar, vai lá e caça o que você tem que fazer para melhorar. Culpar só vai te colocar em um estado emocional que você vai liberar vários hormônios de medo e aí você vai ficar de cama em vez de você fazer o que você precisa fazer para você sobreviver. Ansiedade. Ansiedade é aprendida também. É uma regulação emocional do medo, do incerto. Mas se a gente usa a nossa ansiedade para tudo, tem que viajar final de semana. Eu já estou aqui 3 dias só pensando na viagem, eu não consigo me concentrar em mais nada. Em vez de você só, ó, vou organizar a minha mala para não. Vou fazer uma lista para mim, o quê? Ter certeza que eu vou com tudo. Isso é o suficiente. Você usa ansiedade porque você não confia em si mesmo, você não acredita em você. Então, você fica só pensando naquilo, você não consegue fazer mais nada, você não está disponível para ninguém, você não serve a ninguém, porque você é uma criança. A agressividade. Falou que eu não gosto, eu já grito, eu já explodo com todo mundo. Fez o que eu não gosto, eu explodo. Para que isso? No final, coisa que você não gosta continuou lá. Faz a escadinha para o seu cérebro aprender a se autorregular, respirar e lidar com isso. Medo é a mesma coisa. Medo é para a gente entender, ó, você tem que temer aquilo ali. Aquilo você ainda não está bom o suficiente, você ainda não conhece. É para a gente se preparar, não é para a gente evitar a situação. Evitação vem de tudo isso aqui. Ah, não quero lidar com tal coisa. Então, melhor não falar. Aí você deixa a coisa virar uma bola de neve na sua vida. Depois você lida muito pior. Aí você abre a boca chorando. Por que isso aconteceu comigo? Tá lá, gente, acontecendo paulativamente todos os dias. Você que não quis ligar. Você que fantasiou que não estava existindo. Procrastinação é um comportamento aprendido também. Como eu não confio em mim mesma, como eu tenho medo de fazer uma coisa e não ficar bom, falhar, eu crio várias fantasias. Primeira fantasia: se eu deixar para fazer de madrugada, antes do horário, se não ficar muito bom, eu tenho essa desculpa, nem tive tempo de fazer mesmo. Então, assim, eu fiz de madrugada. Você não vai se cobrar tanto, porque você não consegue fazer uma coisa organizada sem você voltar várias vezes e ter medo de não ser bom o suficiente. Requer uma preparação muito grande para você ter um direcionamento. Você vai chegar no ponto da sua vida que você não vai muito longe. Só isso. Perfeccionismo também é um comportamento aprendido. Uso várias métodos, várias técnicas, nunca vai estar pronto, porque eu tenho medo de ir para a vida. Compulsão é a mesma coisa. Falta de regulação emocional. Hoje foi um dia estressante, vou sair, vou tomar uma cervejinha. Hoje foi um dia estressante, vou comer esse doce aqui. Tal pessoa brigou comigo, tô triste, vou comer um pote de sorvete. A gente tem que ter esse cuidado. Vícios também é um comportamento aprendido. Você pega o exemplo para socializar, eu preciso sempre do álcool. Tá, você já experimentou socializar sem álcool? É um comportamento aprendido. E os vícios comportamentais, que inclui isso que eu estou falando: perfeccionismo, procrastinação, querer que as coisas sejam muito na sua meta, dependência emocional, um comportamento aprendido. Só vou se fulano for, só Mário se tiver uma amiga para ir comigo, só viajar se alguém for comigo. E aí, na verdade, você tem muito medo de ser abandonado, você tem síndrome da boazinha. Ou você quer salvar todo mundo. Então, para você é muito difícil. E, gente, para nós mulheres, isso aqui é muito difícil. Por quê? A gente foi criado nesse lugar de, olha, primeiro eu cuido das pessoas. Então, isso é algo que todas nós precisamos transmutar. Eu posso ser mãe, mas eu posso ter minha individualidade, porque ela é importante, que é aí que eu descubro no que eu sou importante. E ninguém controla isso em mim. Baixa autoestima é um comportamento aprendido. Se a pessoa me criticou no trabalho, no lugar de eu levantar a cabeça e buscar como que eu me torno melhor, para nunca mais ninguém me chamar atenção sobre isso, você abre a boca chorando, você aprendeu que
o mecanismo é você abrir a boca chorando. Depois você ter chorado. Quando a gente chora muito, a gente fica aquele. Parece que o corpo fica cansado, né? Ah, isso ainda vai ter lá e fazer, porque ninguém na sua vida adulta vai te salvar. É você por você mesmo. Então, o que vai acontecer é só que você dificultou, você abriu a boca chorando, você brigou, você colocou a culpa na outra pessoa. Mas depois de tudo isso, você ter deixado seu corpo exausto, você vai ter lá que fazer a mesma coisa. Então, é importante a gente parar para pensar.